sobre emagrecer é que eu sei que o caminho para você ter saúde é você eliminar quilos que não te pertencem. Eu sei que o caminho para você ter saúde é eliminar uma barriga que não te pertence. E eu venho falando, o Allen reflete o quê? Que a barriga da menopausa, uma inflamação no seu corpo. Se você está fora do peso e se você tem um Allen, que é a barriga da menopausa, porque muda a forma corporal da mulher, você tem um problema e você tem a obrigação de cuidar com todo o carinho desse corpinho, que é o único que Deus te deu para sua alma habitar. É o único, rainha. E muitas vezes judia-se desse corpinho. Judia-se. E quando eu trago incessantemente isso aqui para você, é que eu sei que você consegue, eu sei que você pode. Para quem já conseguiu, não sendo minha aluna ou sendo minha aluna, as minhas alunas bombam, porque elas arrebentam com resultados. Eu sei, porque eu estou no tete-a-tete com elas no reinado, eu sei que funciona, mas para você, não abre mão de cuidar de você. Está vindo 2001, mentora, 2001. Não virou, quero comentar, não virou bem o ano? Virou acima do peso? Virou com barriga? E agora? E agora? Qual que é a programação? Então eu trago isso aqui, ontem eu falei da barriga, hoje mentora de novo da barriga. Nenhuma mulher quer ter barriga, nenhuma mulher quer ter essa aparência de grávida, só que muitas vezes, comenta aqui, rainha, quem aqui vive perguntando o que eu como para emagrecer na menopausa? Por que eu trago esse tema? Porque, rainha, eu estou desde o mês 3, até o mês 1, então vai fazer quase um ano, eu estou falando desse tema de alimentação. E por que, mentora, que você fala do tema da alimentação se você é ginecologista? Não, eu tenho formação em nutrologia. Então, eu tenho um currículo bem sólido para poder falar da parte da alimentação com muito critério, só que detalhe, eu linko esse tema com a fisiologia da mulher, por quê? Porque eu entendo da fisiologia feminina. Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo amarrar para te trazer um raciocínio claro e lógico para você entender. E quando você, rainha, se esse é o seu caso, quem está aí, comenta. Às vezes entra na live, a mentora falou e não falou. Não, eu venho falando. Eu não posso entrar em cada live e falar, olha, come uma porção de arroz, come uma porção de feijão, come um bife desse tamanho. Não é isso, não é a proposta. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar, rainha, se você ainda está naquela, me dá um cardápio, então fala que eu como, não vai dar certo, porque não é por aí. E você vai entender na live de hoje que não é por aí. Se você ainda acredita que alguém tem que falar o que você come, quantas pessoas já te falaram que você tem que comer? Eu tenho vários depoimentos, incluindo as minhas alunas do programa Magra, quantos profissionais elas já passaram e quantas dietas elas já fizeram, quantos cardápios elas já receberam e quanto tempo tudo isso durou. Durou curto tempo. Teve resultado pequeno. Por quê? Porque não funciona, rainha. Não funciona. Sabe por quê? Eu vou trazer uma palavra que eu gosto bastante. A liberdade está em jogo. Porque você, eu também, todas nós aqui, queremos ter liberdade, mas não uma liberdade sem saber. Esse que é o ruim. Essa acho que é a grande sacada. É ter a liberdade de você saber o que você tem que comer. E não, alguém sempre tem que estar te falando, coma isso, coma aquilo, e depois ter uma comida nova. Será que isso eu como? E agora nas festas? Como foi a sua escolha do que comer? Aquela farofa? Que mais? Aquela salada de batata, tem também. O que mais tem nas ceias? Fruta. Ou seja, doces, sobremesas variadas. E aí, quem vai te falar, por exemplo, numa situação dessa, que é algo que não é típico, que não é do dia a dia, mas isso pode acontecer saindo da pandemia em várias situações, quando você sai para jantar, quando você vem numa festa, quando você vem num evento, você não vai chegar lá e falar, eu como isso, eu como aquilo, será que isso aqui eu como? Olha que confusão, rainha. Então, comenta aí que eu quero saber. Tem rainha aí que ainda quer que alguém diga o que ela tem que comer? Lembra que eu falei para você? É como um bebezinho. Um bebezinho, quando ele começa a andar lá um aninho, até antes, às vezes até depois, o que os nossos pais fazem? Ou vocês fizeram com os filhos de vocês, ou com os netinhos? Dá a mãozinha para ele andar. No começo até funciona. Então, você tem que ensinar, e vale para você que tem que aprender,
que alimento que vai funcionar para o teu metabolismo. Sabe por quê? Porque senão cada vez mais você vai estar refém do o que eu como e perguntando. Então eu vejo muito, quando termina uma live que eu vejo os comentários, mentor, mas você não falou que eu tenho que comer? E eu vejo quando tem as alunas do programa Magra após os 40, que elas falam que eliminaram 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, tem quilo para dar e vender. Alguém pergunta, mas o que você come? O que você comeu? Não vai funcionar. Não vai funcionar porque não tem uma coisa que eu vou falar mais para frente para você. Não posso esquecer. Se chama individualidade biológica. O que é isso, mentora? Cada corpo responde de uma forma. O que responde para a Drica, que está aqui, não funciona para a Andrea. É individual, porque tem todo outras situações que fazem com que eu estou lendo o nome que a Railda aqui, Railda, tem uma resposta e a Rejane tem outra resposta. Cada uma no seu tempo, cada uma no seu objetivo, onde cada uma quer chegar. Então, se você ainda está nessa, rainha, do que eu como para emagrecer, comenta aí para eu saber. Eu quero saber o que está acontecendo com você. Ou não, você já não precisa mais perguntar. Se for aluna do programa Magra após os 40, não precisa mais perguntar, isso eu tenho certeza. Ou se é uma seguidora que está aqui comigo desde o mês 3, nós já vamos fazer 1 ano só nessa vibe, falando desse tema, linkando, falando da base do bolo, entendendo que o teu corpo, que eu chamo da base do bolo, precisa estar bem cuidada. Esse teu santuário, esse teu corpício que Deus te deu é o único. Eu gosto tanto de falar nisso. Você tem que se abraçar, rainha. Eu já falei isso numa live. Você tem que se abraçar, você tem que se amar, porque quando você fala assim, eu, que parece ser egoísta e não é, você começa a entender que você tem que agir diferente com você, por você. Aponta aqui, então, coloca. Vamos definir depois uma hashtag, tá bom? Tem que entender isso, rainha. Porque senão você vai estar sempre refém dos outros para definirem a nutrição do teu corpo. Olha que loucura isso. Sendo que é possível, sim. Você tem esse poder. Basta você, como eu falei no começo da live, em qualquer profissão, nós não nascemos sabendo nada. Eu demorei anos e anos para chegar no estágio para poder estar aqui falando com fluência para você. Então, eu vou e venho, só que eu linko, né? Eu tenho essa facilidade, por quê? Mentor, é fácil para você? Não, não é fácil. Eu estudei muito. Não é fácil. Mas hoje eu compartilho com você de uma forma resumida para que você consiga trazer isso para a sua vida. Vamos para o próximo? Coloca aí, se você ainda pede, mentor, o que eu como? Ai, vizinho, o que eu como? Aí você vê uma amiga que ficou aqui, vê uma aluna do programa Magra. Só estou falando de que eu conheço, de repente você pode ter uma outra amiga. Fala, ai, como você emagreceu? O que você está comendo? A primeira pergunta é, o que você está comendo? Que dieta você está fazendo? É muito louco isso, não?